Vou aqui pelo OBSzinho. Partiu gabaritar química? Cara, esperamos sim gabaritar química, ó. Esperamos sim, com certeza, que alguém que seja com um agente do Quimacete, até mesmo aqui nessa revisão, consiga gabaritar, né? Mas, só mais 2 minutinhos já vamos começar. Mano, assim, química em específico pode ser um pouco maçante, né? Fato. Ainda mais para alunos de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso aí depende muito da turma. Mas para não ser algo maçante e chata, é você relacionar muito com o cotidiano, você fazer muitas relações com o cotidiano, curiosidades. Eu gosto muito da perspectiva da metodologia investigativa, que seria você jogar uma problemática até mesmo sobre uma curiosidade, deixar eles pensarem e ficar dando a resposta, sacou? Eu gosto muito desse tipo de coisa. Usar o FET colorado para algumas simulações. É... Esses tipos, esses pontos. Qual turma e qual conteúdo, mais ou menos? Você tá achando meio. Tá achando que possa estar ficando chato ou bastante? Me passa aí o conteúdo e tudo mais, que eu consigo ver o que pode te ajudar. E aí eu já te mando. Só vou fazer agora uma aula aqui, e aí daqui a pouco eu resolvo. Fechou então, pessoal? Vamos lá começar? Tá esperando mais algumas pessoas entrarem. Qualquer dúvida, lembrando, manda no chat, tá? Você não vai estar interrompendo. Eu adoro quando me perguntam as coisas. Qualquer dúvida que você tiver, manda, pode mandar sem nenhum problema. Fechou? Outra coisa importante que seria necessário. Aqui no Meet, se você não estiver pelo celular ou pelo tablet, iPad, tem três pontinhos na parte inferior. Vai sim ficar salva, tudo bem? Eu vou gravar ela e depois disponibilizo pelo Drive. Enfim, tem os três pontinhos na parte inferior, que é o mais opções. Clica nele, clica em configurações, aí na parte que tem áudio e vídeo, clica na parte de vídeo e ali na resolução de entrada coloca alta definição, tudo bem? Justamente para você conseguir ver a live em específico em alta definição, para não ter nenhuma falha ou algo do tipo. Mas claro que vai depender também da sua internet. Combinado? Vamos lá então. Ó, como que vai funcionar? Vou falar um pouco da teoria, falar um pouquinho da introdução referente à termoquímica aqui pra gente, tudo bem? E aí, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, a gente vai tirando, vai conversando, tudo bem? Não tem um tempo mínimo para essa live, para essa conversa que nós vamos ter aqui, não tem um tempo mínimo, o importante é ajudar vocês. Termoquímica e em vestibulares tradicionais e no Enem, cara, é um dos assuntos mais importantes, fato. Mas por que que ele é um dos assuntos mais importantes? Porque a termoquímica ela pode vir de diversas maneiras. O Enem, ele não pode trazer só um tipo. Só, por exemplo, falar só sobre res, ele pode falar sobre ambiente, pode trazer em gases, pode trazer em tudo. Pode fazer uma relação estequiométrica. Então existem várias e várias maneiras dele adaptar uma questão. Tudo bem? Mas o primeiro ponto de um estudo de termoquímica é você compreender os tipos de reações. Primeiro, deixa eu colocar minha câmera, na verdade, menor e aqui para cima para vocês. Pronto, assim fica melhor. Primeiro, o que é a termoquímica em específico, né? Termo vem de quê? Temperatura, energia térmica, química, reações químicas. É a parte da química que estuda o calor envolvido nos processos químicos, seja ele reações químicas ou processos físicos. Por exemplo, ali eu tenho um calor liberado, tem uma combustão, que acontece muito em queimas, fogueiras, certo? O calor pode ser chamado de entalpia. Entalpia, eu sempre gosto de destacar que é como se fosse uma carga enérgica, uma carga de energia, um pacote de energia. Cada substância tem uma carga específica. Agora, no meio reacional, eu posso acabar ou liberando ou absorvendo energia. Quando eu falo sobre, por exemplo, os estados físicos sólido, líquido e gasoso, você pode até pensar, nossa, mas isso é muito simples. É simples. Mas eu quero que você consiga relacionar o quê?
A passagem do sólido para o líquido é uma fusão, fato. A passagem do líquido para o gasoso é uma fusão. Mas eu quero que você imagine o porquê, o que que acontece na minha diferença de estado fixo na matéria. É o grau de agitação. E o que impacta um grau de agitação? A temperatura e a pressão. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Então, quando eu tenho uma substância que ela está indo do estado sólido para o estado líquido, eu estou aumentando o grau de agitação, correto? Aumentar o grau de agitação é justamente porque as moléculas estão absorvendo energia. Então a gente pode falar que fusão é um processo endotérmico, porque vai acontecer uma absorção de energia. Agora, tá vendo que aqui eu coloquei vaporização? Cuidado. Ah, Rodrigo, eu pensei que era evaporação. Muita gente fala evaporação, mas cuidado, é vaporização. Rodrigo, mas qual que é a diferença específica? Pessoal, quando a gente fala sobre vaporização, existem três sub-explicações. Existe a evaporação, existe a ebulição e existe a calefação. Por favor, quando eu falo vaporização, é um termo genérico. Evaporação, ebulição e calefação são termos o quê? Específicos. Quando eu falo evaporação, é na temperatura ambiente. É na temperatura ambiente. Quando eu falo ebulição, é no ponto de ebulição. Exemplo, evaporação ocorre aonde? Quando você lava a roupa, por exemplo, você coloca ela para enxugar. A água não precisa chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius para ela ir para o estado gasoso, num varal, por exemplo. Graças a Deus que não precisa. Então, aquilo que acontece é na temperatura ambiente. Então, eu chamo de evaporação. Ebulição é quando o meu líquido chega no ponto de ebulição. Que é, por exemplo, quando você está aquecendo um líquido, fazer um café, uma comida, certo? E calefação é um alto ponto, é uma alta temperatura. É justamente quando o líquido entra em contato com uma superfície extremamente quente. Exemplo, quando você joga água numa panela que estava quente, um metal aquecido, um ferro de passar roupa. Aquele tss que faz é um processo instantâneo, então isso é uma calefação. E aproveitando, outros dois pontos que você tem que saber diferenciar em termoquímica principalmente é diferenciar vapor de gás. Quando eu falo formação de algo no estado gasoso, pode ser vapor ou pode ser gás. Mas existe uma diferença. Vapor é algo instável. Gás é algo estável. As moléculas elas possuem uma maior estabilidade, ok? Quando eu falo vapor, eu posso voltar para o estado líquido? Posso. Quando eu falo gás, eu posso voltar para o estado líquido? Posso também. Mas quando eu volto para o estado líquido, e eu sou gás, é chamado de liquefação. Tipo, o vapor de água que condensa no copo frio. Tem lógica, vou explicar já já. E quando o vapor volta para o estado líquido, é chamado de condensação. Ó, exemplo que o Leandro falou. Ó, aqui eu tenho um copo com água. Sabe quando você pega um copo com água, uma garrafa, e você tem um aspecto molhado ao redor? Aí você pensa, nossa, o copo tá vazando água. Não, tá assim porque tá gelado. Tá assim porque tá gelado. Mas o que está acontecendo? As moléculas de água, de vapor de água que estão ao redor, estão entrando em contato com uma superfície gelada, e aí eu estou condensando. Por quê? Porque a condensação é quando eu mudo temperatura ou pressão. Liquefação, eu mudo temperatura e pressão. Como assim? Quando eu tenho vapor, eu para voltar para o estado líquido, eu tenho que mudar um ou outro.
Neste caso aqui de um copo, por exemplo, eu estou mudando apenas a temperatura. Agora, quando eu tenho gás, eu tenho que mudar temperatura e pressão. Tem que mudar os dois, tudo bem? Acaba-se mudando os dois. Então, grava isso, por favor. Quando eu digo estado gasoso, é uma perspectiva genérica. Falar vapor é uma perspectiva específica, falar gás é uma perspectiva específica. Vapor é mais instável, gás é mais estável. Grava isso, por favor. Beleza? Vamos continuar aqui então. Quando a gente fala então desses processos, pode vir essas perspectivas, inclusive na ideia de uma sublimação. Lembrando que a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso. Acontece em duas principais substâncias que mais caem em questões. Primeiro, gelo seco. Por que nós chamamos ele de gelo seco? É porque ele não deixa vestígio líquido. Porque eu vou direto do sólido pro gasoso. Beleza? Ele não deixa vestígio líquido. Agora, no processo inverso, exemplo, eu posso ter a condensação ou a liquefação, mas aí você já sacou que condensação é a passagem do vapor para o líquido e liquefação é a passagem do gás para o líquido, beleza? E quando eu tenho a volta do líquido para o sólido, é chamado de solidificação. Gás para o sólido pode também ser chamado de sublimação, mas alguns vestibulares gostam do nome de sublimação reversa ou ressublimação. E todo esse processo de volta é chamado de processo exotérmico. Exo, algo para fora, na perspectiva de liberar energia, ok? Então grava isso, por favor. Endotérmico, absorção de energia. Exotérmico, liberação de energia. Como que funcionam essas perspectivas? Exemplo, processo endotérmico absorve energia, exotérmico libera. Mas se eu fosse dar um adendo já, uma coisa que você tem que gravar, é que toda reação absorve energia. Gravar isso, por favor. Toda reação absorve energia. Rodrigo, mas aqui está dizendo no slide que a endotérmica absorve e a exo libera, tá certo. Mas a exotérmica, para ela começar a acontecer, ela primeiro absorve. Vou mostrar isso daqui a pouco em um gráfico, beleza? Continuando, como é que funciona? Ó, endotérmica. Eu tenho um reagente. Para ele se tornar produto, ele vai ter que aumentar o quê? A sua entalpia. Então, ele vai adicionar energia, ele vai absorver energia. Então, tem sempre que pensar, o que o meu reagente quer fazer? Ah, o meu reagente ele quer virar produto. Beleza, mas para ele virar produto, o que ele tem que fazer? Absorver. Ah, então se ele tem que absorver, processo endotérmico, ok? Então a entalpia do produto é sempre maior que a entalpia do meu reagente. Entalpia do produto maior que a entalpia do reagente. Porque pensa comigo, é óbvio. Se você quer alcançar um patamar que é acima e eu estou abaixo, eu tenho que absorver, a entalpia do produto é sempre maior que a entalpia do meu reagente, tudo bem? Aí vamos entrar no quê? Na primeira fórmula que temos que saber sobre termoquímica, que é variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Rodrigo, mas por que usamos ela? Vem aqui comigo. Pessoal, o que é uma variação? Nós sabemos que variação é o quê? Ah, é final menos inicial, correto? Beleza. Se eu falo variação de entalpia, é a entalpia final menos a entalpia inicial, correto? Uma reação química, reagente vira produto. Produto é final. Então, eu posso falar que é simplesmente a entalpia do meu produto menos a entalpia do meu reagente. Pronto. Agora, raciocina comigo. Raciocina comigo. Se o meu produto é maior que a entalpia do meu reagente, quer dizer que o meu reagente vai ter que fazer o quê? Absorver energia. Se esse valor é sempre maior que esse, isso aqui vai dar sempre o quê? Um ΔH maior que zero. Se for o oposto, a entalpia do meu produto for menor que a entalpia do meu reagente, quer dizer que a entalpia do produto é sempre menor. Menor menos maior sempre dá o que, gente? Sempre vai dar algo menor que zero. Então, você já consegue destacar que sempre que a entalpia do produto for maior que o reagente, é sempre um processo endotérmico. Eu tenho que absorver energia.
quando ela é menor, é sempre um processo exotérmico. Como assim? Vamos olhar aqui no nosso slide em específico. Olha só. Se é variação de entalpia é igual produto menos reagente, se a entalpia do meu produto é maior que o reagente, então é sempre zero. Então minha variação de entalpia é sempre positiva. Pronto. Grava isso. Variação de entalpia neste caso sempre vai ser positiva. Fechou? Graficamente falando, processo endotérmico. Eu tenho um reagente, no patamar superior eu tenho produto. O que o reagente tem que fazer? Absorver energia, e isso não é produto. Mas, aí eu gosto de fazer uma outra ideia com vocês, que é o seguinte. Começar a aplicar uma ideia de um gráfico denominado gráfico termocinético. Ele é de extrema importância. Um gráfico termocinético, no meu eixo Y eu tenho entalpia, no meu eixo X eu tenho caminho reacional. Se aqui eu tenho reagente, aqui eu tenho produto, e nós já aplicamos a perspectiva de que o meu reagente ele vai ter que absorver energia e virar produto, mas o que acontece? Ele não absorve só até o produto. Tá? Ele não absorve só até o produto. Ele absorve, forma uma coisa chamada complexo ativado e depois eu me torno produto. Aí tu pensa, Rodrigo, mas eu formar um complexo ativado, por exemplo, não impacta na minha variação de entalpia? Não, porque minha variação de entalpia é produto menos reagente. A formação do complexo ativado nunca impacta na variação de entalpia, porque a mesma quantidade que eu absorvo, eu libero. Tá vendo? Falei de verde. A mesma quantidade que eu absorvo, eu libero. Reagente está absorvendo energia? Tá. Então esse ΔH vai ser positivo. Indica que isso aqui é um processo endotérmico. Pronto. Como que seria, por exemplo, o de um exotérmico? Seria assim. Exo, então quer dizer que o meu reagente ele tem que fazer o quê? Liberar energia, certo? Eu ia dar um spoiler de todo o negócio. O meu reagente ele tem que liberar energia. Teve uma pergunta, só um segundo. Poderia explicar novamente? Posso sim. Imagina o seguinte. Vamos lá, Arthur. Imagina o seguinte. O meu reagente, ele quer virar produto. Mas agora pensa no produto. O produto tem maior entalpia que o reagente? Se ele tem maior entalpia, ó, vou apagar todo esse gráfico aqui e vamos refazê-lo. E imagina o seguinte, ó, vamos devagarzinho. Imagina que aqui eu tenho reagente e aqui eu tenho um produto. Beleza? Agora interpreta comigo, Arthur. Interpreta comigo. O meu produto, ele tem maior energia que o meu reagente? Tem maior. Porque olha só, olha onde está a entalpia do meu produto. Olha onde está a entalpia do meu reagente. Tá vendo? Então, o produto tem maior energia. Agora raciocina. O reagente para ele virar produto, afinal o reagente, ele quer virar produto, né? O reagente para ele virar produto, ele tem que fazer o quê? Absorver. Mas perceba que fica muito estranho quando eu absorvo até um produto. Ele não absorve só isso. Ele antes forma uma coisa chamada de produto intermediário. Simplesmente o reagente vai fazer o quê? Sobe, 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 sobe e vira produto. Nesse pico é o que eu chamo de complexo ativado. Complexo ativado é como se fosse um produto intermediário. É tipo, eu tenho que chegar até ali para depois eu virar produto. A variação de entalpia é caracterizada aqui, ó. Isso aqui é a variação de entalpia. Então, a formação do meu complexo ativado não impacta na minha formação de produto, beleza? Se o produto tem maior energia que o meu reagente, então esse meu ΔH é sempre positivo, o que indica que é um processo endotérmico. Pegou agora, Arthur? Fechou. Agora, olha o ESO.
raciocina comigo, o reagente tem que virar produto. O meu produto tem menor entalpia. O meu produto tem menor entalpia. Então, o meu reagente tem que liberar. Ele tem que diminuir sua carga enérgica. Como é que ele diminui? Liberando energia. Mas agora raciocina comigo. Ele, para liberar, tem que ter uma coisa que é uma energia mínima necessária, que é para começar a reação. Por isso que ele primeiro absorve e depois ele libera. Ah, Rodrigo, mas aqui é um exemplo de uma reação exotérmica. Sim. Então a exotérmica absorve? Inicialmente ela absorve para depois ela liberar. Ela absorve para formar o complexo ativado. Depois que ela absorve, ela vai acabar liberando. Rodrigo, mas isso impacta na variação de entalpia? Não impacta, porque a variação de entalpia é daqui até aqui. Essa parte interna da formação do meu complexo ativado não impacta, beleza? Esses gráficos, eles são chamados de gráficos termocinéticos, porque é uma perspectiva da velocidade de uma reação. Em cinética química, nós iremos aprofundar e detalhar mais esse gráfico, ok? Mas até então, quero que você grave até aí. Interpretação gráfica. Produto está em cima? Endotérmico. Produto está embaixo? Exotérmico. Fechou? Sempre assim. Sempre assim. Vamos lá, então. Então, na exotérmica, o reagente tem maior entalpia que o meu produto. Então, o reagente vai fazer o quê? Liberar. Ele vai liberar energia. Se vai liberar energia, o que vai acontecer? Isso demonstra que a entalpia do meu produto é menor que a entalpia do meu reagente. Sendo assim, o meu ΔH sempre vai ser o quê? Negativo. Sempre será negativo. Beleza? Graficamente falando, reagente maior entalpia que o meu produto. Então, como que fica isso? É bem simples. Fiz agora com vocês. Produto é maior a sua entalpia? Então é endotérmica a reação. Produto é menor a entalpia? Então é endotérmica a reação. Pronto, grava isso. Tipos de calor. Uma coisa é chamada de entalpia padrão. Rodrigo, mas o que é uma entalpia padrão? É justamente uma ideia de substâncias que foi se padronizado um valor. Rodrigo, mas por que foi padronizado? Gente, tudo no mundo, nós partimos de um princípio de padronização. Alguém uma hora chegou e falou, isso aqui é 1 metro. Ele padronizou um tamanho, uma medida. E a partir daquilo, temos 2 metros, 3 metros, 3,5, 4. Alguém pegou uma peça e falou, a partir de hoje isso aqui é 1 quilo. É a mesma coisa também para a termoquímica. O que é entalpia padrão? É o valor da entalpia de uma substância no estado padrão. Que substâncias são essas? As principais que caem para vocês vai ser o quê? Carbono grafite, tudo bem? Carbono grafite, gás hidrogênio e gás oxigênio. São as 3 principais que caem. Estado padrão é a forma mais estável da substância, a 25 graus Celsius e 1 atm, tudo bem? Ó, coloquei outras aí. Gás bromo, gás iodo, ferro sólido, entalpia zero, prata sólida, entalpia zero, tá? Mas os disparados que mais caem é gás oxigênio, carbono grafite e gás hidrogênio, tudo bem? Eles sempre vão ter entalpia zero. Porque a partir dessas substâncias que foi se idealizado, melhor, que foi se calculado outros valores de entalpia de outras substâncias, ok? Ó, cuidado, ozônio. Ozônio parece com O2, só que ele é um alótropo, né? Uma alotropia. Sua entalpia é diferente de zero. Outro que eu sempre peço para terem cuidado, carbono diamante. Porque a gente só pensa que é carbono, não, é o carbono grafite que tem entalpia padrão. O diamante não tem entalpia padrão, beleza? E as demais substâncias possuem um valor tabelado. Exemplo, água no estado líquido é diferente da água no estado gasoso. Por quê? Porque eu estou em estados físicos diferentes. Metano, cloreto de sódio, ali o meu dióxido de nitrogênio, ozônio, CO2. Todos esses são tabelados. Fechou? Todos esses são tabelados. Já falei como é obtido. Tá, olha só. Calor de formação. Calor envolvido na síntese de 1 mol de substância a partir de seus elementos no estado padrão. Exemplo, água.
A água, uma das maneiras de obter água é fazer o quê? Gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Mas gás hidrogênio e gás oxigênio, eles possuem entalpia padrão zero. Então quer dizer que nesta formação, a quantidade de energia que foi liberada foi padronizada, que é o valor da água. Foi assim. Foi assim. Claro que hoje você não precisa ficar calculando isso em específico, né? Já tem tudo tabelado bonitinho. Olha o caso da entalpia de formação do etanol. Pegou carbono grafite, pegou gás hidrogênio, pegou gás oxigênio. Depois os devidos balanceamentos, como grafite é zero, hidrogênio é zero, oxigênio é zero a entalpia, o valor que foi liberado de energia destacou o quê? O quanto que eu libero de energia do etanol. Então, assim destacou-se o calor de formação do etanol. Uma coisa que é interessante, pessoal, ó, 278 kJ por mol, correto? Agora imagine o seguinte. Se eu falo bem assim para vocês, vou colocar bem aqui embaixo. Se uma questão já está me dizendo que a variação de entalpia de formação do etanol é 278 kJ por mol. Pessoal, eu posso fazer uma relação estequiométrica sobre isso aqui. Porque eu sei o quanto de energia libera para cada 1 mol. Por exemplo, C2H6O. Eu sei que o carbono vale 12. 12 vezes 2 dá 24. Hidrogênio vale 1. 1 vezes 6 dá 6. Oxigênio vale 16. 24 com 6 dá 30, com mais 16, 46. Então é a mesma coisa que eu falar que eu libero 278 kJ para cada 46 gramas de quê? De etanol. Etanol formado. Então eu tenho uma proporção. Perceba que eu tenho uma proporção. Eu sei referente a quantas gramas eu libero de energia para cada etanol formado. Então perceba que tudo isso pode ser o quê? Relacionado e dependendo da questão você pode utilizar ao seu favor, beleza? Então como é que fica a definição? É o calor liberado, calor de combustão. Calor liberado na queima de 1 mol de substância, estando os participantes no estado padrão. Claro que, uma coisa que tem que estar na cabeça de vocês, combustão é sempre o que, gente? Exotérmica. Porque combustão tu pensa em queima, queima tu pensa em quê? Fogo, fogo libera o quê? Energia. Então toda combustão libera energia, tudo bem? Exemplo aqui, o metano. A combustão do metano forma CO2 e água, se for uma combustão completa. Sua combustão como gás oxigênio é entalpia zero, aí o que vai acontecer? Eu tenho que saber o valor do metano, o valor da entalpia do CO2 e o valor da entalpia da água. Feito assim, eu consigo determinar a sua variação de entalpia. Negativo pelo fato de eu ser exotérmica, 890 kJ por mol, no caso por mol de metano. Também posso relacionar. Eu posso falar que eu libero 890 kJ para cada 16 gramas de metano, que 16 gramas equivalem a 1 mol. Aí é uma relação também o que? Estequiométrica diante da termoquímica, beleza? Ó, etanol. A combustão do etanol libera quanto? 1.368 kJ por mol. Acabamos de ver que o etanol tem quanto de massa? 46. Ah, então eu posso falar que a cada 46 gramas de queima de etanol liberar isso? Pode. É uma relação estequiométrica. São coisas que os dados vão fornecer. Beleza? Cálculo de variação de entalpia. Essa aqui que é a cereja do bolo que as questões mais gostam. Vamos lá. Primeiro cálculo. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Já demonstrei essa. Só existem 3 fórmulas para você calcular variação de entalpia. 3 fórmulas. A primeira é variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A segunda é a variação de entalpia total é igual ao somatório da variação de entalpia da primeira reação mais
a variação de entropia da segunda reação e assim por diante. O terceiro é um pouco mais chatinho. A variação de entropia total é igual ao somatório da variação de entropia das ligações rompidas mais o somatório da variação de entropia das ligações formadas. Se o seu foco é Enem, te digo de coração, foca neste segundo caso. Vou ensinar vocês a diferenciar cada uma delas e quando usar cada uma delas, tá? Só a fim de curiosidade, esse caso aqui é o da lei de Hess. Vamos voltar para o nosso slide. Então, vamos lá. Exemplo. Primeiro cálculo aqui. Óxido de estanho mais gás oxigênio formando dióxido de estanho. Qual que é o ΔH da entalpia? Qual que é o ΔH da reação? Qual que é a variação de entalpia da reação? A questão nesse caso, ela teria que me fornecer, para eu calcular, o quê? A entalpia do dióxido de estanho e a entalpia do monóxido de estanho. Rodrigo, e por que ela não precisaria fornecer a do gás oxigênio? Porque é zero. Como é que ficaria esse cálculo? Seria produto menos reagente. Então, seria dióxido de estanho menos a entalpia do monóxido de estanho, mais meio mol da entalpia de oxigênio. Mas, no caso, já sabemos que a entalpia do oxigênio é quanto? Zero. Ficaria, ó, dados. Dióxido de estanho, menos 139. Monóxido de estanho, menos 68,4. Então, ficaria menos 139 menos um menos 68,4 mais meio mol de zero, né? Que no caso vai ser zero. Cara, termoquímica tem que ter atenção, principalmente com os sinais, por favor. Menos e menos ficaria mais, mais e menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Neste caso, ficaria menos 70,6 quilocalorias por mol. Esse tipo de questão é bem simples, esse exemplo em específico, tudo bem? Bem difícil de cair. Enem, principalmente, só cai Hess, que é o agora. O que é Hess? Hess são formas indiretas de você calcular a variação de entalpia. Por que indireta? Porque isso aqui, ó, essa forma que eu mostrei aqui agora, é a forma direta. Por quê? Porque a questão trouxe diretamente a entalpia do produto e a do reagente. Trouxe diretamente aquela. Em Hess, ele não traz aquela. Ele traz de outras reações. Então, por isso que é de forma indireta. Tudo bem? Como que funciona Hess? Primeiro, Hess diz que a variação de entalpia de uma reação é independente dos intermediários da reação, sendo função apenas dos estados iniciais dos reagentes e dos estados finais dos produtos. Ou seja, eu posso calcular através de outras reações. Rodrigo, não entendi. Aí, vamos raciocinar o seguinte. Hess, você vai gravar o seguinte para mim. Quando que eu vou usar Hess? Toda vez que eu tiver variações de entalpia. Agora raciocina comigo. Quando que eu tenho variações de entalpia? Quando eu tenho reações. Aqui eu tenho só uma reação, na primeira. Na segunda, eu tenho mais de uma reação. Então, eu tenho várias reações. Tudo bem? Essa que é a principal diferença. A questão trouxe só uma reação, beleza. Ela trouxe mais de uma, é Hess. Fechou? Eu gosto de dizer que Hess é um quebra-cabeça. Eu gosto de dizer que Hess é simplesmente um quebra-cabeça. Por quê? Porque você vai ter que brincar com as suas reações, até encontrar e adaptar com o que eu quero. Tudo bem? Primeiro, o que eu quero que você entenda, Hess funciona com reações consecutivas. Tudo bem? Exemplo. Qual é o ΔH de formação do metano? É uma pergunta. Olha o que eu tenho aqui. Carbono grafite, mais gás hidrogênio, mais metano. Seria perfeito saber a variação de entalpia dessa reação se eu tivesse metano. Mas eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular de forma indireta. Como que se calcula de forma indireta? Para isso, vou tirar um print aqui. Vamos para cá. E eu vou mostrar para vocês uma forma mais prática.
aqui, observa comigo o seguinte. Eu quero a variação de entalpia dessa reação. Eu quero a variação de entalpia dessa reação. E eu tenho 3 reações para eu fazer o quê? Adaptá-las para essa. Lembra que em reação consecutiva o que eu faço? Eu unifico as reações. Eu unifico. Achar a global, perfeito. Eu tenho que achar a global. Rodrigo, por que você falou que res parece um quebra-cabeça? Porque, gente, como é que você monta um quebra-cabeça? Você olha para a caixa. Isso aqui é como se fosse a caixa do quebra-cabeça. E o restante seriam as peças. Então, tem que buscar fazer com que as peças se tornem a imagem da minha caixa. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, todas as reações eu posso invertê-las, eu posso duplicá-las, triplicá-las, dividi-las, contanto que eu também mexa no ΔH. Exemplo, acabamos de falar que a combustão do etanol libera CO2 mais água. Se eu não me engano, o ΔH era 1300 e alguma coisa, né? Menos. Pessoal, se eu inverter essa reação, é o sentido oposto. Se é o sentido oposto, não vai ser mais menos, vai ser mais. Se eu duplico a reação, eu vou ter o dobro de reagentes, vou formar o dobro de produtos e vou ter o dobro da variação de entalpia. Então, eu multiplicaria aqui por 2. Você tem que lembrar de tudo que você fizer com a minha reação, tem que fazer também com a variação de entalpia, beleza? Tudo! Como assim? Olha só. Carbono grafite aqui está no meu reagente. Na primeira está no meu reagente. Então você já sabe que você não vai inverter a primeira. Gás hidrogênio aqui está no meu reagente. Aqui está no meu reagente. Então você sabe que você não vai inverter a segunda. Metano aqui está no meu produto. Aqui está no meu reagente. Percebe a diferença? Então, o que vai acontecer? Essa terceira, você vai ter que inverter. Como assim inverter? Quer dizer que você vai ter uma nova terceira. Terceira invertida. Como que ela vai ficar? Simplesmente o que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. Eu vou ter CO2 mais 2 mols de água, formando metano, mais 2 mols do gás oxigênio, e o ΔH será mais 212,8 quilocalorias. Por que mais? Porque se eu invertir a terceira, eu tenho que inverter o sinal. Rodrigo, e essa terceira aqui? Eu não uso mais. Eu não uso mais a terceira. Fechou? Não usa mais. Por que eu fiz isso? Para que eu consiga adaptar o restante e encontrar minha global. Exemplo. CO2, eu tenho um reagente da terceira. E tendo o produto da primeira. Então eu posso cortar CO2 com CO2. Quando eu fiz isso, eu unifiquei a primeira com a terceira. Se eu unifiquei, eu não posso mais mexer nos coeficientes estequiométricos. Beleza? Não posso. Falta alguma coisa ali? Tá, continuando. Perceba o seguinte também. Água. Água, aqui são 2 mols no reagente. Aqui é 1 mol no meu produto. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a segunda e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque para eu cortar tem que estar com o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, se eu multiplicar por 2, fica 2H2. Aqui é meio, vai ficar 1, né? E 2 águas. Agora, eu posso cortar 2 águas com 2 águas? Posso. Perceba que aqui nos meus reagentes, a soma deles, eu tenho 2O2. E aqui eu tenho 2O2. Posso cortar 2O2 com 2O2? Posso. Posso cortar mais alguém? Não. O que sobrou? Sobrou. E multiplica a entalpia. Perfeito. Eu já ia perguntar, falta alguma coisa? Perfeito. Se eu multipliquei a segunda por 2, eu tenho que multiplicar a minha entalpia por 2. Como é que fica isso aqui? Fica carbono grafite mais... Cadê? H2. Cadê o H2? Ah, tá aqui. Mais 2 mols de H2, formando
CH4. Aí que vem a pergunta, como que fica o ΔH? É a soma de tudo. Qual que é a minha soma? Menos 94,1 mais o menos 68,3 vezes 2 dá quanto? 68,3 vezes 2. Oh, caramba. 68,3 vezes 2. 136,6. 136,6 mais 212,8. É só você somar tudo. Mas perceba que você fez o que antes? Teve que duplicar a segunda e inverter a terceira. Tudo bem? Tem que ter cuidado com essas brincadeiras. Aqui tem a brincadeira para vocês. Ó. No slide que eu enviei para vocês, né, no PDF, tem tudo isso aqui, o passo a passo, demonstrando tudo o que foi feito. Beleza? A resposta vai dar quanto? Menos 17,9 quilocalorias. Rodrigo, mas res é importante? Cara, é um dos mais importantes para o Enem. Por isso que o que eu vou fazer? Vou fazer mais umas 2 questões de res para ficar bem fixado com vocês, tudo bem? Daquela lista que eu enviei. E outra, vou ensinar uma forma de você simplesmente resolver isso aqui sem precisar bater muita cabeça. Como que é essa forma? Raciocina comigo. Vou colocar aqui embaixo a reação. Vou diminuir ela. Digamos que cai na tua prova isso aqui, beleza? O que eu quero que você olhe? Olha a total. Rodrigo, mas por que olhar a total? Porque raciocina comigo. A minha total, eu tenho um CH4. Tá no produto. Aí que tá no reagente. Isso aqui é 1. Então tu pensa que só tem que inverter a terceira. Então isso aqui vai ficar mais. São 2 H2. Aqui tem 1. Então tu sabe que eu tenho que multiplicar por 2. Então tu sabe que esse cara aqui eu vou multiplicar por 2. É um carbono, é um carbono. Pronto. Soma tudo desse jeito. Já vai diretão. Entendeu? Tu não precisa brincar e fazer um de cada vez. Isso para você ganhar tempo, tá bom? E isso para você ganhar tempo. Porque tu já entende que a primeira tá ok, só somar ela. A segunda é você multiplicar por 2 e mantém o sinal. A terceira, você vai inverter o sinal porque vai inverter a reação. Então perceba que assim você ganha tempo, beleza? São formas de você ganhar tempo. Mas para você realmente ganhar tempo, tem que fazer o quê? Praticar, né? Porque para você ganhar tempo, você tem que dominar a perspectiva e ter essa facilidade. É o termo correto. Essa facilidade. Vou pegar aqui uma questão para a gente fazer, que aí vocês vão ver como é que funciona. Essa não. Já sei. Eu tenho uma lista aqui do Enem. Só um segundinho, tá? Vou pegar aqui que eu vou colocar lá pra gente. Vai ficar mais fácil. Aqui. Termoquímica. Essa aqui do Enem é legal. Pronto. E foi 2019 essa questão. Dá uma olhadinha nessa questão aqui. Enquanto vocês olham, eu vou pegar água, tá? Um minutinho.
Feito, vamos lá então, resolver essa daqui rapidinho para vocês entenderem como é que funciona essa perspectiva, tudo bem? Vamos lá, ó. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Perceba que ele trouxe duas reações, então sabemos que eu vou ter que usar o quê? A perspectiva de Hess, certo? Aí vamos interpretar. O processo anaeróbico é menos vantajoso energicamente. Por quê? Se ele falou processo anaeróbico, eu tenho o quê? Um déficit de oxigênio, certo? Aí raciocina comigo. O que eu quero? Ele falou que... Cadê? A glicose é convertida em ácido lático. Nossa, Rodrigo, mas e aí? Eu não sei quem que é glicose e não sei quem que é ácido lático. Mas a questão falou bem assim, ó. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente. Então, tu sabe que a primeira é glicose e a segunda é ácido lático, certo? E tu sabe que a glicose é convertida em ácido lático. O que isso quer dizer? Que a glicose é meu reagente e o ácido lático meu produto. Fato. Uma é reagente, a outra é produto. Deixa eu abrir aqui o chat que ele fechou. Ah, achei. Pronto. Então, simplesmente, você tem que fazer de uma forma que a glicose se converta em ácido lático. Certo? Se a segunda é o ácido lático, o que eu vou ter que fazer com ela? Inverter. Você já entende que você vai ter que inverter ela, certo? Ah, Rodrigo, pô, vai dar um trabalhão. Aí eu vou te mostrar como é que o seu concorrente faz. Ele faz bem assim, ó. Vamos substituir esse cara, tá? Vamos chamar de glicose e ácido lático, beleza? Eu tenho glicose mais 6O2, formando 6CO2 mais 6 águas. Vou colocar minha câmera em cima. E o ΔH é menos 2.800. Embaixo é ácido lático, mas lembra que ele falou que se converte a ácido lático, então eu vou ter que inverter essa daqui, certo? Eu vou ter que inverter. Se eu vou ter que inverter, vai ficar 3 mols de água mais 3 mols de CO2, formando o ácido lático, mais 3 mols de O2. E o ΔH também vou ter que inverter. Fica quanto? Menos 1.344. Mais. Essa é a minha relação. O que eu faço agora? Ah, tem que cortar CO2 com CO2. Mas aqui o coeficiente é 6, aqui o coeficiente é 3. O que você faz? Pega a segunda e multiplica por 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E o ΔH? Multiplica por 2, vai dar quanto? Mais 2.688. Olha o que acontece. Corta CO2 com CO2, corta O2 com O2, corta água com água. O que sobra? A glicose sendo convertida em 2 ácidos láticos, certo? Aí é só somar. Menos 2.800 mais 2.688. Mais e menos, subtrai e conserva o sinal do maior. O que vai acontecer aqui? Vai ser menos quanto? 112 kJ. Mas aí que tá. Olha o tempo que tu perdeu. Olha o tempo que você perdeu. Como que você pode adiantar isso? Com a interpretação. Porque olha só o que a questão falou bem aqui no meio. A questão falou que a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então uma glicose se converte no dobro. Então tu sabe que é essa segunda aqui, ó, tu vai ter que inverter, então fica mais, e é no dobro, então você vai ter que dobrar. Pronto, só somar. Entendeu? É interpretação. Fala, Inácio, pode falar. Se quiser ligar o microfone, câmera, digitar, você que manda.
Se tivesse 1.200? Ah, entendi. Não, continuaria sendo só 112. Porque. Ah, seria libera, porque é negativo. Entendi sua dúvida. Libera, tá? Porque é negativo. Porque ficou menos 2.800 mais 1.348. Mais e menos. Subtrai e conserva o sinal maior. Ou, desculpa, mais 2.688. Libera energia pro corpo seria isso, né? Sim. Por isso que ele fala, é menos vantajoso. Então quer dizer que eu tô liberando pouca energia. Essa que é a ideia. Mas consegui tirar tua dúvida, Inácio? Mas, e legal, porque vestibular tradicional gosta dessa perspectiva. Ele traz de tudo para liberar energia, mas coloca lá, absorve. É complicado. E olha que maldade. Digamos que você esqueça de duplicar, beleza? Se você esquecer de duplicar, fica menos 2.800 mais 1.344, certo? Isso aqui vai dar quanto? 2.800 menos 1.344. 1.456. Tem alguma alternativa desse tipo? Não, não tem. Tá, nessa questão não foi maldoso. Mas o Enem gosta muito de trazer a maldade no seguinte quesito. Se o aluno esquecer de duplicar, vai ter alternativa. Se ele esquecer de inverter, vai ter alternativa. Se ele esquecer tal coisa, vai ter alternativa, entendeu? Então é só ter cuidado nisso. Deixa eu pegar aqui uma questão que está na lista pra gente agora. E lembrando, pessoal, também, uma coisa que eu esqueci de avisar no grupo. Vocês fazendo a lista lá, que eu enviei no grupo de termoquímica, tiveram dúvida na lista, pode enviar no grupo que assim que eu tiver um tempinho, eu ajudo vocês, tudo bem? Não se preocupa. Eu tô lá pra ajudar vocês, combinado? Vou pegar aqui uma da lista pra gente fazer. Aqui a lista tá perfeita. Tá, essa daqui, ó. Vou tirar aqui um print dela. Essa daqui tem uma relação estequiométrica legal por trás. Olha só. Essa aqui é da lista, questão 5, essa aqui é da lista 3, tá? Litargírio é o nome comercial do óxido de chumbo 2. Ah, legal. Toda a questão que fala óxido de chumbo e traz o número romano, isso aqui indica que é o NOx, tá? Quer dizer que o chumbo, ele é mais 2. Fechou? Trata-se de um sólido insolúvel em água, sem cheiro e altamente tóxico. É utilizado principalmente na indústria para o refinamento de óleos. Separação de ouro e prata na mineração. Produção de tintas, esmaltes e vernizes. E na fundição de vidros e cerâmicas. Tá. As equações termoquímicas descritas abaixo podem ser utilizadas para determinar a variação de entalpia padrão de formação de um mol desse óxido. Trouxe aqui, vou transcrever elas aqui do lado, tudo bem? PbO mais carbono grafite, formando Pb sólido, mais monóxido de carbono. ΔH igual a mais 106,8 kJ. Segunda, carbono grafite mais meio mol do gás oxigênio, formando monóxido de carbono. ΔH é igual a menos 110,4 kJ. Beleza. Aí ele traz aqui um comando, né, uma hipótese. Se 310,8 gramas de chumbo metálico, se ele falar chumbo metálico é o Pb0, tá bom? Que é o sólido metálico. Reagirem completamente com a quantidade suficiente de gás oxigênio para formar o óxido de chumbo. A energia liberada será de... Olha que coisa interessante. Quando ele fala se 310,8 gramas de chumbo metálico reagirem, então esse cara aqui é o meu reagente. Aqui o chumbo está no produto. Então vou ter que inverter a reação, vou ter que brincar com essa reação. Aí ele fala até sobre o quê? Completamente tal para formar um óxido de chumbo 2. A energia liberada. Rodrigo, como é que eu posso fazer? Cara, tem tantas formas, tem tantas formas. Aqui eu recomendo, Se você sabe quanto que é de energia na ida, tu sabe a volta.
Como assim? Raciocina comigo. Eu tenho que ter o PB no reagente, certo? E formar o PBO. Eu vou pegar a primeira e vou inverter ela. Eu vou inverter. Como é que fica ela invertida? PB mais monóxido de carbono. Vou colocar mais em cima. Apaga ali. PB mais monóxido de carbono, formando óxido de carbono, ou óxido de chumbo, mais carbono grafite. ΔH, tenho que inverter também. Vai ficar menos 106,8. Não tem mais a primeira aqui. Porque essa daqui é a minha nova primeira invertida. Quem que eu posso cortar? Posso cortar monóxido de carbono com monóxido de carbono. Como que fica essa brincadeira? Ah, eu posso colocar carbono, grafite, né? Fica PB mais meio mol do gás oxigênio, formando PBO. Quanto que é o ΔH? É a soma. É a soma. 110 com 106 dá 116. 4 com 8 dá 1,2. Então vai dar o quê? Menos 117,2 kJ. Certo? Aí perceba agora, interpretação. Senhor, obrigado. Falei sei. Eu pensei uma coisa e coloquei outra. 217. O que acontece? Ficou feio esse 2. O que acontece? Esse valor aqui é por mol. Por mol. A questão ela trouxe uma hipótese de 310,8 gramas. Então eu sei que eu libero 217,2 kJ para cada 1 mol de chumbo. Tem até alternativa aqui, né? Desgraçado, 207,2. Mas a ideia é, quanto que vale o chumbo? Quanto que vale o chumbo? Minha tabela tá ali atrás. Vou colocar aqui rapidinho. Massa chumbo. O chumbo vale 207,2. O chumbo vale 207,2. Então isso aqui é a mesma coisa que eu falar que eu libero 217,2 para cada 207 gramas. Mas ele me falou 310,8 gramas. Então eu estou para X. Perceba que daqui para cá eu tenho uma proporção de 1,5. Porque quanto que é a metade de 207? 103, certo? 103 é alguma coisa. 207 mais 103 dá 310. Então daqui para cá é vezes 1,5, que é 1 inteiro mais a metade. Certo? Tu não precisa pegar isso aqui, multiplicar, dividir, não. Encontra proporção, gente. Regra de 3 em específico é uma relação proporcional. Então, vezes 1,5 é vezes 1 mais sua metade. Quanto que é a metade de 217? 108. 108,6. Então, é 217 mais 108, aproximadamente. 7 com 8, 15. 2, 3. Próximo de 225. Letra B. As questões, elas não querem saber se você é o fodástico da matemática. Elas querem saber se você consegue colocar os dados, interpretar e encontrar uma relação. Sempre existe relação, tudo bem? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Pode falar, lembrando disso, pode falar, pode, vamos tacar pau. Da onde que saiu o 207, sem problemas? O 207 ou 217? Ah, tá. É porque é a massa do chumbo. O chumbo vale 207 gramas por mol. Não, ele não deu, porque isso aqui é de vestibular tradicional. Aí vem a tabela. Vestibular tradicional vem a tabela periódica atrás. Ah, não. Não seria do conhecimento prévio, não. Ele traz a tabela, beleza? Então isso aqui dá aproximadamente 325 kJ. Não, porque se for Enem, ele traz o valor da massa. Se for vestibular tradicional, tem a tabela periódica, tudo bem? Não se preocupe com isso. Fechou? Posso avançar então em termo?
Vou avançar aqui. Enem é uma... Depende do ponto de vista, né, velho? Vamos lá, então. Continuar aqui na perspectiva. Agora, vamos falar sobre energia de ligação. Lembra que aqui, no nosso esqueminha, eu falei que existe o quê? 3 formas de você calcular o ΔH. A primeira é quando a questão ela te dá a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Mas eu tenho apenas uma reação. Segundo, quando é res. Quando é res, eu tenho mais de uma reação, 2 ou mais, certo? A terceira é quando eu te dá a entalpia da ligação, velho. Isso aqui só caiu uma vez no Enem, tá? Uma vez no Enem. Vem caindo cada vez menos. O seu foco principal para Enem, eu considero res. Mas como que funciona essa terceira? Essa terceira só cai 2 casos. Vou até colocar esses 2 casos aqui do lado, quando eu for mandar para vocês o material. Os únicos 2 casos que caem é da formação da água e amônia. São os únicos 2 casos que caem, tudo bem? Os únicos 2 casos que caem para vocês, fechou? Como que vai funcionar essa brincadeira? Eu vou ter que analisar a energia envolvida na quebra de uma ligação e na formação de uma ligação, beleza? Porque quando ocorre a quebra de uma ligação, a minha ligação eu tenho o quê? Eu tenho uma estabilidade. A energia vai ter que quebrar essa ligação. Então eu vou ter que absorver energia, tudo bem? Agora, a formação de uma ligação é uma liberação de energia. Lembra disso? Ó, energia de ligação. Energia necessária para romper um mol de ligações entre 2 átomos no estado gasoso. Ponto. Como que vai funcionar? Exemplo, se eu tenho gás de hidrogênio formando apenas hidrogênio, eu vou ter que ter um rompimento, uma quebra na ligação HH. Se eu vou ter que ter uma quebra, a energia vai entrar, vai quebrar e eu vou formar. Se ela entra, é porque ela absorve. Então, uma quebra de ligação é sempre endotérmica. Fechou? Agora, o que vai acontecer? Se eu voltar e me ligar, eu libero energia. E uma liberação é sempre o quê? Exotérmica. Uma coisa que eu quero que vocês gravem, e por favor, olha só. Ligações rompidas é sempre no reagente. E é sempre um valor positivo. Ligações formadas é sempre no produto. E é sempre negativo. Grava isso, por favor. Por quê? Quando as questões caem, elas só vão trazer valores positivos. É trabalho seu inverter nos produtos. Tudo bem? É trabalho seu inverter nos produtos. Fechou? Como é que funciona? A variação de entalpia é igual à soma das energias de ligações. Fala aí, Inácio, pode falar. Certo. Beleza. Depende. Não. Porque ainda mais enzimas, que é um complexo, pode ser ligação peptídica, pode ser força intermolecular alta, pode ser ligação do nitrogênio com oxigênio, tem vários pontos. Mas o importante é a questão, quando ela falar sobre ligação e quiser que você calcule, ela sempre vai trazer os valores. Não é uma coisa que você tem que deduzir. A única coisa que eu quero que você deduza é o seguinte: se eu quebro uma dupla, é mais forte do que quebrar uma simples. Se eu quero uma tripla, é mais forte do que quebrar uma dupla, que é mais forte que quebrar uma simples. Fato, beleza? É a única coisa que eu quero que vocês lembrem. E outra coisa que o Enem vai tentar te confundir. Tá vendo esse caso aqui? Ó, formação da água, né? Vou tirar aqui um print dela. Vou colocar lá pro nosso quadro. Tem um fator importante que eu quero que vocês gravem, que é o seguinte. Um vestibular tradicional é muito sacana no seguinte:
Aqui ele trouxe da ligação HH, ele trouxe da ligação HO e trouxe da dupla O, certo? Um vestibular, ele pode ser mais sacana e trazer a da O simples O. Porque aí ele pensa, quando eu quebrar a dupla, depois eu tenho que quebrar a simples. Não, não é assim. Se eu tenho apenas ligação dupla, eu vou quebrar só a dupla, beleza? Porque aqui essa energia, ela é específica para quebrar a sigma e a pi. Fechou? Agora, nesse caso aí de enzimas, proteínas ou o que for, ele vai ter que destacar, tá? Não se preocupa com isso, ele vai ter que destacar a energia. Como que vai funcionar? Eu falei para vocês que só cai dois casos, que é a formação da água e a formação da amônia. Você vai ter que abrir a molécula e ver como que é quebrada e quantas são quebradas e quantas são formadas. Exemplo, gás hidrogênio, a ligação é HH. Gás oxigênio, a ligação é O dupla O, certo? E eu tenho meio mol. E eu vou formar a água. Como é que é a água? Assim, ó. OHH. Então, perceba que aqui, o que vai acontecer aqui nesse meu quadro? Eu vou quebrar uma ligação absorvendo energia, vou quebrar outra ligação absorvendo energia e vou formar duas ligações liberando energia. É isso que você tem que interpretar. Exemplo, quanto de energia será absorvida pela HH? 436. Isso aqui é por mol. Se eu tenho 1 mol, então vai ser 436. Beleza? Quanto de energia será absorvida pela O dupla O? 496. Só que é por mol. Aqui é meio mol. Então eu vou ter que fazer o quê? A metade. Então isso aqui vai ser 496 dividido por 2. Quanto que é a ligação em específico OH? A OH é 463. Mas perceba que eu tenho duas. Então é 463 de uma e 463 da outra. Só que aí vem a cereja do bolo. Você tem que lembrar que são valores negativos. Rodrigo, mas a questão trouxe positivo. Na verdade, ela trouxe porque é calculado de forma positiva os valores tabelados. Mas agora, para você, é negativo porque está sendo formado. Porque essas energias, elas são tabeladas a partir da sua quebra. Por isso que todos são positivos. Beleza? E aí, o que você faz? Soma tudo. É somar tudo. É simplesmente pegar o 436. 496 dividido por 2. 496 dividido por 2 dá 248. 248. 463 vezes 2. Isso aqui dá menos 926. E aqui é 436. Você vai somar as rompidas e depois com as formadas. 248 mais 436. Isso aqui dá 684. Positivo. Mais da fórmula, menos 926. Isso aqui vai ficar o quê? Menos 926 mais 684 vai ficar menos 926 menos 242. É assim que vai resolver. Mas é sempre avaliar quantas estão sendo rompidas e quantas estão sendo formadas. Por isso só cai esses dois casos, que é a formação da amônia e a formação da água. Simplesmente porque são casos simplificados. São casos que você vai fazer a reaçãozinha bonitinha. Tudo bem? Ó, aqui, por exemplo, né? Aqui tá dizendo, eu trouxe no slide para vocês. Aqui. Para eu quebrar HH é 436. Para eu quebrar uma O dupla O é 496, porque eu tenho a metade. E para eu formar duas OH é 463. Então, simplesmente, depois, é só você formar tudo e fazer as devidas relações estequiométricas. Então, só recapitulando aqui para a gente. Pronto, aqui. Quando que você vai usar cada caso? Quando que você vai utilizar cada caso? A primeira reação, equação, você vai usar quando você tem apenas uma reação. E a questão vai trazer entalpia do produto, ou seja, vai trazer a carga da substância.
Não terá potencial negativo? Já volto lá, só um segundo. Eu vou trazer a carga da substância, seja ela produto, seja ela reagente. Se a questão trouxer mais de uma reação, é res. Aí é o somatório de tudo, de acordo com o quê? Com as adaptações que eu fizer. E o terceiro, eu vou trabalhar com as ligações, beleza? Por que que tem que ser negativa formada? Raciocina comigo, Yuri. Para eu romper, eu tenho uma ligação. Para eu romper, eu tenho que fazer o quê? Quebrar essa ligação, certo? Para eu quebrar a ligação, essa ligação vai ter que fazer o quê? Absorver energia. Porque eu vou tensionar a ligação e vou quebrá-la, certo? Agora, quando eu formo, eu sou instável. Quando eu me ligo, eu adquiro a estabilidade. Por quê? Porque eu libero energia. Então, toda ligação rompida absorve, toda ligação formada libera. Então, por isso que, como o valor vai chegar para você estabelado positivo, lembrar sempre de inverter o sinal. Tudo bem? Lembrar sempre de inverter o sinal. Fechou? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Como é que tá? Fala, lança aí. Hum. Tu tem ela aí? É. É Enem, é o quê? Me fala aí o começo do enunciado. Eu acho que eu lembro dessa questão. Vai falar sobre 100 gramas, eu acho. Ah, 1 quilo, 1 quilo. Achei aqui ela. Vou tirar aqui um print e fazer ela. Enquanto eu tiro o print, pode falar, Inácio. É, aí que tá. Não vai cair do álcool. Já caiu, mas, cara, faz tanto tempo. Mas, por exemplo, se cair de um álcool, o que que eu quero que você faça? Só isso aqui, ó. Se for o álcool etanol, né? Etanol é C2H6O. Aí você tem que fazer o quê? Carbono, carbono, hidroxila, hidrogênio, 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 hidrogênio. Tu não precisa fazer a estrutura molecular bonitinha, é só saber o quê? Quantas ligações. Neste caso, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ligações CH, uma ligação CO e uma ligação OH. Aí você calcular que todas essas serão formadas, entendeu? Só que é mais chatinho, eu concordo, é mais chatinho. Ó, vamos lá, essa questão Enem aqui. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único da combustão, só descer aqui minha câmera. O único. Ah tá. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Aí ele trouxe a equação química, né? Ele falou que é 2 mols do gás hidrogênio mais 1 mol do gás oxigênio, formando 2 mols de água. Fechou. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio. Pessoal, lembra do seguinte: o que importa na química é a proporcionalidade. Se ficar mais fácil para vocês, eu falaria, pessoal, divide tudo isso aqui por 2. Porque aí eu vou trabalhar com 1H2, meio mol de O2 e 1 mol de água. Para não ter que ficar trabalhando com números muito grandes, porque isso que ia ter que multiplicar por 2, multiplicar por 2. Mas fica a seu critério, que o que importa é a proporção, beleza? Vou fazer, digamos, sem mudar os numerais. Um cilindro contendo 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem. Então o que você vai fazer? Gás hidrogênio é HH. Gás oxigênio é O dupla O. Água. Já vimos que é água, né? OH. Pronto. Mas aí lembrar, água, nesse caso eu tenho 2 mols, hidrogênio 1 mol, oxigênio 1 mol, hidrogênio 2 mols. Agora olhar para as quebras. Hidrogênio, hidrogênio, 437. Então eu absorvo 437. Porém é por mol, então é vezes 2. Oxigênio, eu absorvo o quanto?
494. 494. É 1 mol, 1 mol. Oxigênio com hidrogênio, 463. Eu libero 463. Eu libero 463. Então, perceba que é 463 duas vezes, né? Porém, o seu 2 mols, então é duas vezes de novo. 2 vezes 2 é 4. Então, é a mesma coisa que eu pegar... É a mesma coisa que eu pegar... É vezes 2 e vezes 2 de novo. Aham. Uhum. Se é uma nova ligação, é outra energia. Ah, entendi. É a mesma coisa, por exemplo, que muitos alunos confundem da amônia. Quando eu tenho lá gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia. Vou balancear. Aí olha para a amônia. A amônia é NHHH, certo? Aí eu tenho uma, duas, três ligações, só que eu tenho 2 mols. Então o valor da entalpia é vezes 2 e vezes 3. E é por ligação. É porque é energia de ligação. Então é por ligação, sacou? Vai em cada... Perfeito, cada ligação em cada mol. Então como é que fica essa brincadeira aqui? 463. 463 vezes 2 e vezes 2 de novo. Opa. Isso aqui fica 1852. Negativo. Tem que lembrar disso aqui. Negativo. Oxigênio, 494. Hidrogênio, 437 vezes 2, 874. Pronto. Aí o resto é matemática. 874 mais 494. Isso aqui vai dar 1368. Positivo, né? Menos 1852. Isso aqui vai dar quanto? Menos 1852. Vai dar menos 484. O quê? Kilojoule por mol. Aí que entra no segundo ponto da questão. É por mol. Por mol de quem? De hidrogênio. Aí que vem a cereja do bolo. Rodrigo, mas aqui tem 2 mols. Independente. A questão deu energia por mol. Então eu falo que eu libero 484 kJ para cada 1 mol do gás de hidrogênio, beleza? Aí o que que acontece? Quanto que vale 1 mol do gás de hidrogênio? 2 gramas. Então é 484. Só o produto vai ser negativo? Só. Só o produto será negativo, Isabela. Só. Por quê? Porque quando eu formo ligação, o que acontece? Eu libero energia. Liberar energia, ΔH negativo. 484 está para 2 gramas. Ele falou 1 quilo. 1 quilo é 1000 gramas. Estou para X. X é igual a 484, 3 zeros, dividido por 2. X é igual a quanto? 484, qual que é a metade? 242. Letra A. Tu pode acabar se confundindo com esse negócio que eu fiz agora. Por quê? É 484 kJ por mol. Aí tu olha pra fórmula, pra equação, e tu olha que eu sou 2 mols, né? Só que cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Tanto é que se eu dividir por 2, olha o valor ali, ó, 121. Porque assim, quando eu faço esse cálculo aqui e encontro 484, eu usei valores de energia por mol. Então esse valor aqui é por mol também. Se eu fizesse independente, se fosse ΔH aí seria para 2 mols. Sim, perfeito. É esse. Não, relaxa, pô. Tranquilo, mas tirou a tua dúvida? Essa questão foi 2019, né?
Ah, legal. Fala aí, Inácio. Tá, vamos lá. Eu entendi tua dúvida, vamos lá. Ó, o meu cálculo aqui final, ele deu o quê? Ele ficou aqui em mais 1.368 menos 1.852, certo? Isso aqui ficou menos 484 kJ. Aí, se a pessoa não se atenta, ela pensa que esse kJ está para 2 mols do H2. Porque, afinal, o meu reagente é 2 mols. Mas, na verdade, essa quantia de energia, que valor eu utilizei para encontrar ela? O da tabela. E na tabela indica o quê? Na minha tabela indica que as energias de ligação estão por mol para cada um. Então não é para 2 mols de hidrogênio, para cada 1 mol de hidrogênio. É por isso. Tanto é que se fosse para 2 mols, eu não precisaria multiplicar por 2. Entendeu? Então, sem. Isso. Beleza. Se fosse da variação. No caso, isso aqui é uma variação. Mas se fosse de res, seria porque você encontrou a partir de outras reações, não por conta das energias. Fechou. Se for res, é diretão. Agora, nesse caso aí, é só ter essa atenção. Porque senão você poderia marcar a letra B com facilidade. Mas nesse caso, a letra A. Fechou? O importante é a... Sim, o importante é a proporção. Sempre, 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 sempre. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida? Deu pra sanar algumas coisinhas sobre termoquímica? Fechou. Olha aí, ó. Ah, Deus abençoe. Então, pessoal, ó, seguinte. Façam as listas lá de exercício, né? Que eu mandei no grupo do WhatsApp. E se tiver mais pessoas para colocar no grupo, pode enviar o link à vontade, tá? Vou seguir aquele cronograma, mas talvez eu tenha que alterar um dia do cronograma. Um dia, no caso, só um horário. É o do dia. Cadê o cronograma rapidinho? Dia 4. Dia 4, 5, 6. Dia. Não dá. Eu acho que dia 6 eu vou ter que alterar, tá? Dia 6 e dia 8. Eu vou ter que alterar só o horário, tudo bem? Mas eu vou dar todas aquelas lives, 6 e 8, fechou? Eu vou colocar algumas tarde também. Mas enfim, qualquer dúvida, pessoal, manda lá no grupo, sem problemas, que a gente tá lá para ajudar. Fechou? Obrigado para quem assistiu. Daqui a pouco vou mandar esse material PDF lá no grupo do WhatsApp, tá? E qualquer dúvida, só chamar. Boa noite a todos, bons estudos e bom descanso. E obrigado pela participação. Valeu, boa noite, tchau. É nóis, tamo junto.